Boa tarde. O Domínio Público recebe hoje o secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Nasson Luciano. E nesta edição falaremos sobre o impacto do projeto Assistir, proposto pelo governo do estado na nossa saúde. Primeiro, secretário, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Em 2021, a primeira vez, agora, nesse processo, né, de retomada também do programa, em função de todas as questões da Covid. Mas eu gostaria inicialmente de perguntar para o senhor o que é esse projeto Assistir. É uma alegria, Jaime, poder estar aqui, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre me alegra muito poder voltar à Câmara de Vereadores, né? Um local onde a gente fez um mandato de representação, né, para a comunidade de Novo Hamburgo. Então, me sinto à vontade aqui, né? Obrigado pela oportunidade. O programa Assistir é um programa do governo do estado para conceder incentivos aos hospitais, né, tanto públicos quanto filantrópicos, que prestam serviços para o SUS, espalhado pelas mais diversas cidades aqui do nosso município. Acontece que o orçamento que o programa Assistir vai redistribuir, ele é oriundo de um programa feito no governo do governador Tarso Genro, onde concedeu orçamentações para alguns hospitais daquela época. Acho importante pontuar que o Assistir, ele tem um modelo de concessão desses incentivos fiscais diferente de quando ele foi concebido lá no nos governos anteriores. Naquela ocasião, estes hospitais que têm referências, eles atendem outros municípios, né? Bancavam com recurso próprio do município os excedentes das habilitações federais, né? O governo federal, ele habilita alguns determinados serviços e remunera, né, os municípios através da execução desses serviços. Como os municípios estavam aportando muito recurso, foi feita uma construção, então, com o governo do estado para dividir um pouco essa conta, né? Afinal de contas, o financiamento da saúde, ele é tripartite, ele tem responsabilidade municipal, estadual e federal. Agora, o programa Assistir ampliou o número de hospitais que vão receber recursos, mas não ampliou o valor do orçamento. Ele apenas criou outros critérios para avaliar o desempenho das produções dos hospitais e, com isso, ele dividiu esse bolo, né? E isso vai representar aqui para Novo Hamburgo uma perda anual de quase 21 milhões de reais. E esse recurso, ele é imprescindível para que nós possamos continuar prestando os serviços que nós prestamos, porque os recursos já são insuficientes. O financiamento oferecido pela União e pelo Estado, ele já é insuficiente na sua origem. Então, essa perda de valores, ela vai ser muito prejudicial, e não só para os municípios de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é referência para 22 municípios da nossa região aqui. Então, estes municípios também vão sofrer com um corte desses recursos. E nós não queremos isso. Embora a nossa luta, a nossa defesa e a nossa garantia seja exclusivamente para os moradores de Novo Hamburgo, a saúde não tem fronteiras. Perfeito. A vida e a morte das pessoas não se limita a um território municipal. E nessa perspectiva, toda a mobilização que nós temos feito é para garantir que o município de Novo Hamburgo não tenha prejuízo, mas que também os outros 22 municípios que dependem do nosso município consigam ter garantido o seu direito a uma saúde de qualidade. Secretário, já há uma ideia de que tipos de serviços poderiam ser impactados no caso de prosperar esse projeto? Eu vou citar aqui 4 serviços que nós somos referência e que atendem uma série de municípios dentre estes 22 que eu citei. Nós somos referência na linha do AVC, nós somos referência na cardíaca,
nós somos referência na gestação de alto risco e somos referência no SAMU porta aberta 24 horas. Isso traz para nós um encargo muito grande. E eu vou exemplificar isso com a cardíaca. Nós recebemos um incentivo do governo federal através da habilitação da cardíaca de R$500 mil mensais. Esse serviço nos custa mensalmente, às vezes, mais de R$2,5 milhões. Puxa vida, um número considerável. Né? Esse excedente dos recursos, ele é custeado exclusivamente pelo município de Novo Hamburgo. Então, essa orçamentação do Estado, ela ajuda a complementar esse recurso. Além das cirurgias cardíacas, propriamente dito, nós temos as consultas cardiológicas de avaliação e também as angioplastias e os cateterismos. Só o nosso serviço de hemodinâmica, que é os cateterismos e as angioplastias, nos custam mensalmente entre 600 e 750 mil reais. Ou seja, o valor já acima dos 500. Muito acima do valor da habilitação. E se a gente fizer uma análise, Jaime, basicamente os nossos atendimentos se resumem na urgência e na emergência. A pessoa infarta, vai para uma UPA ou para a emergência do nosso hospital, o cardiologista faz os exames, faz a avaliação e constata a necessidade de fazer um cateterismo. Faz lá o cateterismo e aí constata a necessidade de fazer a angioplastia. Às vezes esse paciente, ele necessita de um leito de UTI e ele vai ficar lá 2, 3, 5, 10 dias num leito de UTI. Um leito de UTI tem um custo diário, na média, de R$4 mil. Uau. Se esse paciente ficar 10 dias na UTI, só de UTI ele vai custar 40 mil, sem contar os procedimentos cardiológicos que foram feitos nele. Sim. Então, é impossível que o Estado não vai ter um olhar solidário para essa questão mais voltada para a urgência e para a emergência. Além do mais, o nosso hospital ele é público, ele é municipal e ele é 100% SUS. Então, a nossa reivindicação é em defesa do SUS. As pessoas de Novo Hamburgo e da região não podem permitir que o nosso hospital não ofereça os atendimentos. E isso é uma luta que nós vamos travar com diálogo, né, com construção, com cordialidade, mas nós não vamos recuar. Há uma outra questão que o senhor trouxe quando participou aqui na sessão plenária, o senhor fez a sua manifestação sobre justamente o programa Assistir, e nela o senhor falou sobre a questão orçamentária do Estado, que o Estado não estaria atingindo, então, aqueles, acredito que eram 15%, e ele investe em torno de 8% a 9%. O senhor falou, na verdade, que ele aumentasse 1% já ia fazer uma grande diferença. Eu me lembro da sua fala. Na verdade, assim, Jaime, o teto municipal de investimento constitucional é 15% mínimo de recurso próprio. E vocês usam mais do que isso, né? Nós, o ano passado, fechamos em 24,3%. Quase 10% acima. O teto constitucional para o Estado é 12%. Ah, perfeito. E o Estado do Rio Grande do Sul investe 8%. Um orçamento de mais ou menos 65 bilhões, que é o do Estado, nós estaríamos falando de 65 milhões. Este 1%, ele seria suficiente para manter esse financiamento que os municípios recebem hoje, né? A monta que se fala ali dessa diferença é algo em torno de 56, 60 milhões de reais. Perfeito. Então, o nosso pleito é para que o Estado priorize de fato a saúde. Tem uma margem de 4% para investimento, o que representaria algo em torno de 270 milhões, 260 milhões a mais em investimento. Isso constitucionalmente, né? A gente está falando de... Sim, sim. Então o nosso pleito é esse, né? Para que o Estado tenha um olhar solidário e possa reorganizar a distribuição dos recursos a fim de não prejudicar
né, esses hospitais que têm uma característica de servir outros municípios, principalmente no que tange a urgência e a emergência. E eu, como vice-presidente do COSEMES, a nossa defesa é ferrenha por Novo Hamburgo, por razões óbvias, mas é por Canoas também, que está perdendo 85% da sua orçamentação e que é referência para 156 municípios do Rio Grande do Sul. Ou seja, 1/3 dos municípios tem algum tipo de relação referenciada com Canoas. É por Sapucaia, é por Esteio, é pelo Centenário aqui em São Leopoldo, que tem problemas gravíssimos e que necessita de um olhar, né, para poder atender melhor a população. Então, a nossa luta é por isso, é uma defesa, né, da não diminuição dos investimentos na saúde, ao contrário, do acréscimo dos investimentos. Secretário, o senhor falou sobre o Conselho de Secretários Municipais, do qual o senhor preside. Ele foi chamado em algum momento para discussão a respeito do projeto Assistir? Vocês foram convocados? Na verdade, Jaime, a época da construção desse programa, o Estado fez com a sua equipe técnica, né? Em momento nenhum ele participou, principalmente os municípios que perderiam recursos, né, num processo de construção. Agora, depois de toda essa repercussão gerada, né, e da mobilização dos prefeitos e secretários e também das câmaras de vereadores e da população em geral, o governador resolveu, então, suspender a implantação imediata da retirada dos recursos, o que não é nenhum favor, porque eles estão apenas corrigindo uma ilegalidade. Nós temos na formação das peças orçamentárias um exercício orçamentário anual, o princípio da anualidade. Como é que nós vamos pagar os nossos prestadores de serviço empenhados? Quando nós montamos a nossa projeção orçamentária e execução da despesa, nós contávamos com esse recurso. Então não dá para trocar as regras do jogo com o jogo em andamento. A gente combina as regras do jogo antes de iniciar o jogo. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o governador, então, entendeu isso, né, e quero, inclusive, saudar e louvar a atitude dele. E aí abriu-se, então, esse expediente de discussão e diálogo. E agora, nesses 4 meses que nós ganhamos de fôlego, e eu tenho dito, nós não vencemos a guerra, foi apenas uma primeira batalha, e nós vamos continuar agora fazendo as mobilizações e movimentações necessárias para tentar rediscutir isso de forma que, se o Estado não puder contemplar os municípios através do Assistir, que ele faça um outro programa que contemple exclusivamente os serviços de urgência e emergência referenciados. E, nesta perspectiva, garantir os recursos para que as pessoas não sofram prejuízos nos atendimentos. Perfeito. De certa forma, vou usar uma expressão, né, bem popular, que é o empurrar com a barriga. Talvez tenha sido isso um pouco. Essa questão não se resolveu agora. Ainda vai ter esse tempo para se discutir. O senhor falou em 4 meses, né? Acho que não é empurrar com a barriga, Jaime. Eu prefiro acreditar e olhar para o copo meio cheio. Perfeito. Acho que é um gesto para abrir um expediente de diálogo e de possibilidade de demonstração das peculiaridades de cada um desses hospitais. Eu acho que é o cumprimento de um princípio, o respeito a um orçamento que é anual, e dentro dessa perspectiva nós temos, né, a possibilidade de reverter esse processo. Então eu prefiro enxergar assim. Perfeito. Secretário, o senhor esteve ontem, né, esse programa vai ao ar hoje e depois vai ser reprisado. Então no dia 2 de agosto, vocês, junto com uma comitiva de vereadores aqui de Novo Hamburgo, vocês foram até a Casa Civil. O que foi conversado lá? Nós fomos recebidos lá pelo chefe de gabinete da Casa Civil e tentou se pontuar ali um pouco de tudo isso que nós conversamos aqui, né? Não foi uma discussão técnica, nem nós tínhamos a pretensão disso, porque afinal de contas os representantes da Casa Civil também não têm condição técnica de discutir os parâmetros e critérios, mas foi uma iniciativa da Câmara que eu acho salutar
de ir lá, mostrar o seu descontentamento, apresentar os documentos que foram gerados aqui através do parlamento, como moções e requerimentos que foram feitos, né? E dentro disso, tentou-se, né, criar um ambiente para ampliar esse diálogo, né? Nós tivemos uma representação maciça dos vereadores lá. Fiz questão de acompanhá-los, né? Além do presidente da mesa diretora, estavam presentes 10 vereadores ao todo, né, dos 14 que compõem a casa. Sim. Então a gente considera esse um número muito expressivo, né? 2/3 do plenário municipal estavam presentes lá na reunião. E eu quero, inclusive, saudar a iniciativa dos vereadores, porque nesse momento todo esforço é válido, toda a soma de esforços é válida, né? E a Câmara cumpre um papel muito importante, que é a representação do povo de Novo Hamburgo. Então é imprescindível que o povo de Novo Hamburgo manifeste a sua posição. E acho que isso ficou bem encaminhado ontem lá, os vereadores tiveram oportunidade de fazer suas falas, né, de apresentar seus motivos, cada qual com a sua peculiaridade, né, com o seu ponto de vista. E acho que num país democrático como nós vivemos, né, a diversidade de posições e opiniões ela é muito saudável, né, para que nós possamos criar assim, um ambiente favorável para entendimento dos processos também. E eu quero também dizer, Jaime, eu não ataco o programa Assistir em si. Aquele dia que participei da Câmara aqui por convocação dos senhores vereadores, eu frisei isso mais de uma vez. O programa Assistir é bom na sua essência. O programa traz um olhar de financiamento mais expansivo, né, do que a orçamentação trazia. Agora, os critérios utilizados para redistribuir os recursos não me parecem os mais adequados. E o nosso pleito não é para que os demais hospitais contemplados deixem de receber o recurso que o Estado sinalizou, ao contrário. É que o Estado faça um esforço ainda maior, invista mais e consiga garantir a orçamentação já concedida e mais o financiamento ofertado. Porque assim a saúde tem condições de produzir mais, de atender mais e de atingir aquele cidadão mais carente que depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde para ter resolvido o seu problema. Secretário, uma questão que é uma dúvida com relação à Federação das Santas Casas. Ela se demonstrou favorável ao projeto. O que diferencia, então, as federações de Santa Casa, o que representa as Santas Casas, com relação à política municipal, né, de saúde? É que as Santas Casas, Jaime, são hospitais privados com filantropia. A maioria dos hospitais que estão sendo contemplados com um acréscimo de recurso são oriundos dessa instituição. Então é natural que ela vai manifestar apoio, porque os seus hospitais agremiados estão sendo contemplados com acréscimos de recurso. Agora, esse mesmo hospital que é privado e é filantrópico, ele não pode ser favorecido a um hospital público 100% SUS que tem a sua única fonte de receita de financiamento em recursos públicos. O Estado fez uma diferenciação. O hospital 100% SUS, lá nos critérios, ele tem um olhar de 15% de incremento nos recursos. Mas como 15%? Como 15%? Isso é um absurdo. O hospital público 100% SUS, que é o caso do nosso aqui de Novo Hamburgo, tem que ter um olhar diferente. Porque a sua fonte de receita é exclusiva de recursos públicos. E o seu atendimento, ele é universal, ele é integral, ele é acessível e ele é 100% gratuito. No ponto mais alto da pandemia, quando os hospitais aqui de Novo Hamburgo da rede privada colapsaram, quem deu retaguarda com atendimento, com leito de UTI, foi o nosso hospital 100% SUS público. E é em defesa disso, desse acesso, dessa disponibilidade, do coração de mãe, como eu costumo dizer, que não diz não para ninguém, sempre cabe mais um. Exato.
É em defesa disso que a gente traz essa pauta. Não dá para desconsiderar isso. Agora que as coisas se acalmaram, que elas estão mais tranquilas, fica fácil. Mas lá no momento de maior crise, foram estes leitos 100% SUS que deram retaguarda. As pessoas que precisaram de atendimento e de internações. Secretário, as estratégias que estão sendo adotadas agora, porque, por exemplo, a gente vê o movimento da Agrampal, movimentos, né, a Agrampal na Assembleia esteve lá presente, movimentos de associações municipais, no caso de prefeitos do executivo. Parece que há um grande movimento e estão se somando forças, através do Conselho também, de secretários municipais. Quais são as estratégias que vocês estão adotando para justamente tentar rediscutir o projeto Assistir? Através da Agrampal, porque a Grande Porto Alegre foi a região do estado mais atingida com a perda de recursos. São quase 200 milhões de reais, 196 milhões. Um valor muito considerável. Então, nesta possibilidade, nós estamos, né, fazendo movimentos, discussões, estaremos com a secretária de Saúde, estaremos com a diretora Lisiane, que é a responsável pelo departamento que remodelou, né, a distribuição da orçamentação através do Assistir. Nós estamos construindo um documento, né, onde nós pautamos, então, este histórico, porque o Estado deveria ter observado a motivação do governo da época em fazer essa distribuição dos recursos. Por que na época resolveu-se fazer isso, né? E isso não foi observado. Então a gente está fazendo uma contextualização histórica disso e nós estamos, então, chamando a atenção do Estado para essa discussão que eu vinha dizendo. O programa não é ruim, o programa tem suas valências, né? O programa vai, de fato, aumentar o número de hospitais que vão receber recurso. Agora, hospital fulano, beltrano e ciclano tem uma realidade diferente. Eu quero que compare Novo Hamburgo a Canoas, a Caxias, a Pelotas. Eu não quero que compare Novo Hamburgo com Taquara, com todo o respeito que eu tenho por Taquara. Mas é que são realidades diferentes. Não dá para comparar Novo Hamburgo com Campo Bom, com Ivoti, com Dois Irmãos. Tem que comparar Novo Hamburgo com Santa Maria. Afinal, somos 250 mil habitantes, fora os atendidos no nosso entorno, né? Mais de 500 mil habitantes, somando todas as referências, Jaime. É 500 mil, né? 5% da população do estado, né? Então, assim, a nossa pretensão é trazer um olhar mais personalista, né? Avaliar caso a caso. E dentro desta estratégia, né, sensibilizar o Estado a enxergar critérios que ele passou desapercebido ou valorizou pouco. Esse é o nosso intuito principal, né? Secretário, acho que o projeto Assistir, a gente já vai continuar as discussões, se o senhor quiser, depois de um outro momento também, a casa vai ficar disponível para recebê-lo, né, o programa também. Gostaria então que o senhor falasse um pouco do seu trabalho à frente da Secretaria, aproveitar também esse momento para explanar um pouco as questões da saúde municipal, deixar esse espaço para o senhor falar sobre isso. Nesse momento, né, Jaime, a gente está numa posição mais confortável, assim, né, com relação à pandemia, né, e vou aproveitar para falar um pouco disso, assim, até para a gente não estender demais o assunto. Nós, entre as 10 cidades mais populosas do estado, somos a que tem uma organização de acesso à vacina exemplar. É modelo no estado do Rio Grande do Sul. Aonde eu vou, o nosso sistema é elogiado, né? Nós fomos, entre as 10 cidades mais populosas do estado, a primeira a chegar na vacinação das pessoas com 18 anos ou mais, sem comorbidades. E isso é uma conquista da comunidade hamburguense, isso nos orgulha, porque nós sabemos que a vacina é
a principal estratégia de combate ao coronavírus e de controle da pandemia. Então, vacinar, dar acesso à vacina é uma perspectiva de futuro de dias melhores, né? De uma retomada econômica, né? De uma retomada psicológica no humor das pessoas, né? De motivação, né? De vida. Então, nós estamos com índices espetaculares, né? Seguimos avançando e os nossos números de internações hospitalares e atendimentos, eles refletem exatamente este efeito que a vacina faz na nossa população, né? Nós temos ali um percentual de 70% mínimo, que é a imunidade de rebanho. Lógico que a meta ministerial é 90%. Em muito das faixas etárias a gente supera, inclusive, os 90%. Em outras a gente tem índices excelentes, em torno de 84%, 86%. Mas em nenhuma faixa etária estamos abaixo dos 70%. Então isso traz também para a nossa população uma segurança, né, de que as coisas assim de forma gradativa vão ser retomadas. E isso é motivo de muito orgulho, sabe por quê, Jane? Aqui em Novo Hamburgo, em que pese todas as dificuldades, nós seguramos a pandemia no peito e na raça. Perdemos vidas? Perdemos. E lamentamos muito por isso. Mas todas as vidas que perdemos aqui em Novo Hamburgo foi porque essa doença, ela é uma doença complicada, é uma doença maldita, como eu tenho dito. Mas aqui ninguém perdeu a vida por falta de atendimento, por falta de medicamento, de kit intubação, de leito de UTI. Então nós conseguimos, né, através da liderança da prefeita Fátima e da confiança dela no trabalho da equipe técnica, superar, né, o ponto alto da pandemia e todos os pontos altos que nós tivemos, porque foram vários, uns mais gravosos, como março e abril, uns menos gravosos, como novembro, dezembro. Então, nesse cenário, né, a gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação e ficar muito satisfeito com o resultado do trabalho, né? A nossa equipe de saúde, os nossos profissionais, eles foram peça fundamental nesse processo, se dedicaram, né, colocaram em risco as suas vidas e as vidas dos seus familiares para salvar o maior número possível de vidas. E mais do que isso, Jaime, esse período trouxe uma maturidade para a nossa equipe, trouxe uma capacitação, um aprendizado que vai ficar como legado. Um olho clínico, né, uma capacidade de se desdobrar e se reinventar e de assumir muitos encargos, muitas funções por necessidade. Nós convivemos aqui certa feita 250, 300 afastamentos semanais. Sabe o que é tocar todos os serviços de saúde com um contingente de 300 pessoas a menos? E nós não temos uma vírgula para reparar no comportamento e na dedicação de todos esses profissionais, né? Então, em todos os locais onde eu tenho oportunidade, eu faço um profundo agradecimento e também reconhecimento desses profissionais que se mostraram agora, porque o SUS, Jane, com todas as suas dificuldades e mazelas, sempre é muito atacado, sempre é muito criticado. E esse profissional acaba sendo penalizado, né, por conta das dificuldades. Mas agora nós vimos a importância que esses profissionais têm, né? E que a nossa sociedade possa ter uma constância na valorização dessa gente. Porque a pandemia vai passar. Nós vamos vencer a pandemia. Mas os profissionais do SUS vão continuar lá exercendo as suas atividades, outras doenças virão, né? Outras situações adversas vão se apresentar e esses profissionais vão continuar lá, se dedicando, lutando, atendendo, né? Ajudando a resolver e a minimizar a condição clínica, né, desfavorável à saúde de um paciente. Então, acho que a gente conseguiu,
né, dentre todas as dificuldades e adversidades, superar bem, né? A cidade agora vai começar a retomar seu ritmo normal, vai começar a retomar a economia, e esse é o nosso próximo desafio, né? As pessoas, além de afetadas mentalmente, elas também foram afetadas economicamente, né? Muitas pessoas empobreceram, perderam seus empregos, né? E agora a cidade começa a ter um olhar mais abrangente para esse povo, né? Novo Hamburgo foi notícia recentemente como a cidade que mais gerou empregos formais num período próximo aqui, né? Então esse trabalho que é feito pela nossa prefeita Fátima e também pela nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, a Paraskevi, ele já começa a dar mostras de resultado, né? A gente acompanha seguidamente a prefeita fazendo movimentos, né, para trazer mais empresas, para gerar mais emprego, e isso vai ser fundamental para que a gente possa retomar também a questão econômica do município, né? Prefeito secretário, antes das suas considerações finais, também faço esse agradecimento pessoal, porque eu fui vacinado já, tenho 49 anos, fui vacinado 2 vezes já, ou seja, já tomei a segunda dose com 2 ou 3 semanas de antecedência. Isso demonstra o trabalho, né, e o trabalho que tem sido feito pela Secretaria da Saúde para imunizar a nossa população. E esse trabalho, ele realmente, como o senhor fala, tem sido visto impactando na nossa economia, no nosso ir e vir, na ocupação de espaços públicos e, mesmo assim, diminuindo, então, as internações, os casos de Covid no nosso estado. Então, eu faço esse agradecimento pessoal. Eu agradeço pela gentileza, Jaime. E só para finalizar minha fala aqui, então, e daí já me despedir e agradecer a oportunidade, dizer que também a demanda reprimida gerada nesse período de pandemia pelas suspensões dos procedimentos e exames eletivos diversos por conta da aglomeração, da circulação de pessoas e etc. e tal, é o nosso próximo desafio, né? Nós já estamos internamente voltados a construir estratégias para começar a realizar ações que possam permitir, né, que as pessoas tenham acesso a todos esses serviços que ficaram suspensos, né? Eu já adianto para vocês que nós vamos ter aí novidades nas cirurgias eletivas, né? Nós estamos lançando um grande programa para os próximos dias aí, o processo de licitação já está em andamento e a gente vai conseguir fazer alguns mutirões, filas, que vão dar oportunidade de acesso também para essas pessoas que aumentaram o seu tempo de espera, né? Assim nós vamos fazer com exames, vamos fazer com outros procedimentos, porque o nosso olhar agora é retomar o tempo perdido, né? Sabendo do desafio, que não é pequeno, é grande, sabendo também das nossas dificuldades econômicas, porque o Covid trouxe uma despesa extraordinária para o município e a gente suportou isso sozinho. A Câmara, inclusive, foi nossa parceira, devolvendo parte dos recursos do seu duodécimo para que nós pudéssemos investir lá no atendimento do Covid. Mas tenho certeza que com muito trabalho, muita criatividade, a gente vai conseguir apresentar soluções que vão permitir, né, um acesso mais célere das pessoas. No mais, Jaime, só tenho a agradecer pela oportunidade, me coloco à disposição de vocês. É sempre uma alegria, né, redobrada poder estar na Câmara aqui. Poder prestar esclarecimentos, né? Poder também falar um pouco daquilo que a gente tem no planejamento para a comunidade hamburguense. Afinal de contas, nós que ocupamos espaços públicos temos o dever de ser transparentes, né? E também de prestar os esclarecimentos que são devidos. Desejo a todos, né, um excelente final de semana, né? E que nós possamos também estar focados aí nas nossas atividades, que o pessoal continue observando os protocolos de segurança, né? Embora a vacina tenha avançado bem e a gente já percebe uma melhora que é brutal, nós devemos continuar usando o álcool gel, né? Nos aglomerando o menos possível, fazendo atividade somente dentro daquilo que é indispensável e necessário, né? Porque nós temos um compromisso social, não é só a nossa proteção, mas é a proteção de todas as pessoas que vão conviver com a gente de uma maneira direta ou indireta, seja um familiar ou seja uma pessoa desconhecida num supermercado, né? Então, que nós possamos estar focados, porque temos todo esse cenário favorável de melhorias, mas a pandemia ainda não acabou. A Delta está aí,
Mais casos foram confirmados agora pela vigilância, né? E nós temos que estar atento, né, às mutações desse vírus para não sermos pegos de surpresa. Muito obrigado e um forte abraço a todos e a todas. Obrigado, secretário. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Nasson Luciano. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais.